Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, você aluno Salinha do Guia, agora online. Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Comigo tudo ótimo, tudo maravilha. Eu espero que você esteja bem também. Eu espero que você esteja bem, que a família esteja bem, que você esteja se cuidando. E hoje nós vamos dar início às videoaulas do módulo número 10. O módulo número 10 é o módulo que vai falar de múltiplos e divisores, um módulo muito importante dentro da nossa jornada. Um módulo que não cai, ele despenca nos principais vestibulares e no Enem, beleza? Então nós vamos falar aqui, coloque no seu resumo, abre aí o seu caderninho, coloca aí múltiplos e divisores. É um módulo tranquilo, não é um módulo difícil. Você viu as questões que foram divulgadas ontem, aquelas 5 primeiras da lista 1. Aquelas 5 questões, elas envolvem basicamente os 5 temas que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com múltiplos, com divisores, com MMC, com MDC, quantidade de divisores e principalmente com fatoração. Qual que é a ideia? Preste bastante atenção no que eu vou falar. Quando a gente fala de múltiplos e divisores, a gente está falando do universo dos números inteiros. Então coloque aí na sua anotação. Estamos falando do universo dos números inteiros. Universo dos números inteiros. Isso é muito importante. Isso significa que aqui a gente não vai ter número com vírgula, aqui a gente não tem decimal, aqui a gente não continua a conta de divisão, se ela não der exata. A gente trabalha com o resultado e com a sobra também, mas não trabalhamos com números com vírgula. Tranquilo? Beleza? E aí eu queria que você me dissesse uma coisa. Trabalhando aqui na lógica, primeiro vamos trabalhar com os múltiplos. Trabalhando primeiro com os múltiplos, eu queria que você me dissesse o seguinte. Não vou ficar definindo não, eu vou te dar exemplos. Qual que é a ideia? Então olha aqui, olha que legal. Eu queria que você me dissesse quem são os múltiplos de 12. Quem são os múltiplos de 12? Fala aí que eu vou te ouvir, tenho certeza que eu vou te ouvir. Você está falando que os múltiplos de 12 são o 1, o 2, o... Ah, não, você não está falando isso, claro que não, obviamente. Porque os múltiplos de 12, eles são 12 multiplicados por alguém. Múltiplo, não te lembra a multiplicação? Múltiplo de 12 é a tabuada do 12, querido. Então quem são os múltiplos de 12? Os múltiplos de 12 são 12, 24, 36, 48, 60, 72 e por aí vai. Tranquilo? Esses são os múltiplos de 12. E quem que são os múltiplos de 30, por exemplo? Agora que você já entendeu do que se trata múltiplo, e os múltiplos de 30 são 30, 60, 90, 120, 150 e por aí vai. Quem é o maior múltiplo de 12? Não sei. Quem é o menor múltiplo de 12? O próprio 12. O menor múltiplo de um número é sempre o próprio número, que é onde tudo começa. O maior eu nunca sei, porque eu sei que vai ser 12 vezes alguém. Então é 12 vezes 1, 12 vezes 2, 12 vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6. É 12 vezes alguém, vai ser o maior múltiplo de 12. Deu para entender a ideia? Tranquilo. Amores, entre o 12 e o 30, eu tenho alguns múltiplos que são o quê? Eles são comuns, certo? Múltiplos que são comuns a 12 e a 30. Aqui escritos a gente vê apenas um. Eu só estou vendo aqui o 60. Ó. O 60 aparece aqui no 12 e o 60 aparece aqui no 30. Então o 60 é o único múltiplo que a gente está vendo aqui que aparece realmente na fatoração, nos múltiplos de 12 e no conjunto dos múltiplos de 30. Mas eu queria saber se tem mais múltiplos que são comuns entre 12 e 30. Tem algum? Tem, né? E como é que a gente vai descobrir? O jeito mais óbvio possível seria continuar essa fatoração até que aparecesse. Nós não vamos fazer isso. Porque sabe qual que é o conceito de múltiplo? O conceito de múltiplo é de quanto em quanto. Como assim, Gui, de quanto em quanto? Claro que entre aspas, né? Isso aqui é para você entender, falando no português claro, de quanto em quanto. Quando eu falo dos múltiplos de 12, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma caminhada. De que maneira? De 12 em 12. Quando eu falo dos múltiplos de 30, eu estou fazendo uma outra caminhada. De que maneira? De 30 em 30. Quando eu falo dos comuns, eu estou fazendo uma caminhada. De que maneira? De 60 em 60. Então, quem serão os próximos múltiplos comuns? 60, 120, 180,
240 e assim por diante. Então, toda vez que você acha esse múltiplo comum aqui, ó, esse cara em especial, ele recebe um nome. Quem que é esse cara? Esse cara é o menor múltiplo comum. Esse cara é o menor múltiplo comum. Então, quando a gente acha o MMC, o menor múltiplo comum, o que significa? Significa que a gente achou de quanto em quanto que esses múltiplos aqui vão se encontrar. Deu para entender a ideia? Legal. O Gui, mas a gente sempre vai ter que listar os múltiplos de um número, listar os múltiplos do outro, para encontrar o primeiro que aparece? Não, claro que não. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um método prático. E qual que é esse método prático? É o método da fatoração simultânea. Olha que legal. Na fatoração simultânea, como o próprio nome diz, a gente vai fatorar dois números ao mesmo tempo, simultaneamente. Fatoração simultânea. Vou fazer, nesse exemplo da fatoração simultânea, como o 12 e como o 30. Então olha que legal. Coloquei o 12 e coloquei o 30. E aqui eu vou colocar os fatores que a gente pode dividir o 12 e o 30. Tá lembrando disso? Bom, como é que vai ficar? Eu vou dividir por quanto? Por exemplo, vou dividir por 6. Ô Gui, mas como é que você vai dividir por 6, cara? Não tinha que dividir primeiro por 2, depois por 2? Não. Se esse meu número ele dividir os dois ao mesmo tempo, eu posso usar ele. Então, o que aconteceu? Aqui deu 6, aqui deu quanto? Aqui deu 2 e aqui deu 3, não. Aqui deu 2 e aqui deu 5. Concorda comigo? Eu vou dividir por quanto? Vou dividir por 2 e logo depois vou dividir por 5. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1, certo? Qual que foi o resultado dessa minha fatoração simultânea? 6 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 5 dá 10. Vezes 6, 60. Ó, achei. Quem que é 60? É o meu MMC. E esse 60 significa o quê? Significa que de 60 em 60, os múltiplos de 12 e 30 vão se encontrar, vão estar no mesmo valor. MMC tem tudo a ver com intervalo. MMC tem tudo a ver com aquela questãozinha que a gente fazia, que é assim, ó. Uma torneira pinga de tanto em tanto tempo. Uma torneira B pinga de tanto em quanto tempo. E uma torneira C pinga de quanto em quanto tempo. De quanto em quanto tempo elas pingam juntas? Opa, MMC. Porque no MMC eu vou encontrar quando que elas justamente vão se agrupar. Deu para entender a ideia? Tudo bem? Vamos fazer dois exemplos bem legais de MMC? Mas antes disso, aquele momento para você pausar a aula e copiar no seu resumo. É o momento pause. Eu vou parar de falar momento do print. Momento do print é só para aula ao vivo. Aula gravada, você para a aula e você copia no seu resumo. Legal? Bom, agora que você já copiou, seu resumo já está maravilhoso e caprichado, com 6 cores diferentes. Vamos fazer dois exemplos importantíssimos para a gente concluir essa parte de múltiplos. Hoje, vamos falar somente da parte de múltiplos. Bem tranquilas as questões que vocês farão hoje, tá bom? De múltiplos. Qual que é a ideia? Primeiro exemplo. O primeiro exemplo é o seguinte, ó, exemplo. Exemplo 1. Para ficar bem organizadinho, bem bonitinho. Primeiro exemplo, eu tenho o seguinte. Dona Maria é uma pessoa que toma muito remédio. Ela toma um remédio A, ela toma um remédio B e ela toma um remédio C. E o médico pediu para ela prestar bastante atenção nas horas em que ela tem que tomar o remédio A, o B e o C ao mesmo tempo. Mas a Dona Maria, ela toma o remédio A de 3 em 3 horas. Ela toma o remédio B de 5 em 5 horas. E ela toma o remédio C de 4 em 4 horas. E aí o que acontece? De tempos em tempos, demora, não é assim tão fácil. Mas de tempos em tempos ela tem que tomar os 3 remédios ao mesmo tempo. De quanto em quanto tempo que isso vai acontecer? Será que é um intervalo de horas? Será que é um intervalo de dias? Será que é um intervalo de meses? Bom, vamos ver. Qual que é a ideia? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar aqui, ó, e fatorar o 3, o 5 e o 4 ao mesmo tempo, simultaneamente. Bom, eu não tenho nenhum número que divide os 3 ao mesmo tempo. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dividir por 3
por 5 e por 4. Já que não tem nenhum número que divide eles ao mesmo tempo, esses caras aqui, ó, é importante que você coloque isso no seu resumo. Esses caras aqui, ó, eles são chamados de números primos entre si. E o que significa primos entre si? O 3 e o 5, eles são números primos. Mas o 4 não é primo. Mas se você analisar o 5 e o 4, eles são primos entre si. O que significa isso? Eles não têm nenhum divisor em comum, a não ser o 1, que é o divisor universal. Deu para entender a ideia? Então eles são números primos entre si. Dividir por 3, por 5 e por 4. Aqui deu quanto? Aqui deu 1, 1 e 1. Legal. E qual foi o resultado dessa fatoração? 3 vezes 5, 15 vezes 4, 60. Então o meu MMC aqui deu 60. Mas o que significa esse 60? Horas. Significa que de 60 horas em 60 horas, a Dona Maria vai tomar os 3 remédios exatamente ao mesmo tempo. É um intervalo de horas? Não, é um intervalo de dias. Percebe? Se você quiser fazer, olha, 60 horas dá 2 dias e meio. Porque vai dar 2 dias e 12 horas. Significa que a cada 2 dias e 12 horas a Dona Maria toma os 3 remédios ao mesmo tempo. Deu para entender a ideia? Tranquilo? Esse primeiro exemplo é um exemplo bem importante para nós. Tranquilo? Deu para entender a ideia? Momento para você copiar esse exemplo, pause o vídeo e copie o primeiro exemplo, que ele é muito importante para nós. E vamos ao segundo exemplo. O segundo exemplo também bem bacana. O segundo exemplo é o exemplo, na verdade, que vai pautar as questões que a gente vai levar para o Enem e para o vestibular. É o meu exemplo mais clássico de MMC. É um exercíciozinho que eu inventei de uma rodoviária. Quem teve aula comigo no ensino médio sabe do que eu estou falando. Exemplo 2 é o problema da rodoviária. Problema da rodoviária. Última chamada. Dá uma olhada. Amores, numa certa rodoviária, a gente tem 3 destinos. Destino A, destino B e destino C. Tranquilo? Para o destino A, o primeiro ônibus ele sai às 8 horas da manhã. Para o destino B, o primeiro ônibus sai às 8h40 da manhã. E para o destino C, o primeiro sai às 8h40 da manhã. Tranquilo? Depois que saiu o primeiro ônibus às 8 horas da manhã, sai ônibus para o destino A de 30 em 30 minutos. Para o destino B, depois que saiu o primeiro às 8h40 da manhã, sai ônibus de 40 em 40 minutos. Para o destino C, depois que saiu o primeiro às 8h40 da manhã, sai ônibus de 1h20 e 1h20 minutos. Deu para entender a ideia? Esse aqui é o quadro de horários dessa rodoviária. Eu te pergunto o seguinte: quantos horários do mesmo dia saem os 3 ônibus juntos? Para o destino A, para o destino B e para o destino C. Bom, para responder essa pergunta, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual é o primeiro horário que os 3 saem juntos. Isso não depende de MMC, porque não depende de intervalo. Olha, eu vou até fazer o inverso. Eu vou fazer o MMC primeiro. Vou calcular primeiro o intervalo. Para calcular o intervalo, eu vou colocar 30, 40 e quanto? Fala quanto para mim? Fala para mim! 120? Não! 1h20 é a mesma coisa que 80 minutos. Então eu vou fatorar 30, 40 e 80. Tudo isso aqui junto. Deu para entender? Fazer uma fatoração simultânea. Vou dividir isso aqui por quanto? Gui, por 2? Não! Por 10, querido. Porque se eu dividir por 10 vai dar 3, 4 e 8. Tem algum número que divide algum desses caras ao mesmo tempo? Tem. O 4. O 4 divide aqui, ó. Então vai dar 3, 1 e 2. Bom, os caras são primos entre si. Então eu vou dividir por 2, depois por 3. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Nossa, Gui! Lá na escola eu ficava dividindo. Por 2, depois por 2, depois por 2, depois por 3, depois por 3, depois por 5. Não precisa disso não. Se no final o nosso objetivo é multiplicar tudo, para que você está colocando valores pequenos? Valores grandes é mais fácil. Legal, peraí. Então eu tenho 2 vezes 3, 6, vezes 4, 24, vezes 10, 240. 240 é o quê? 240 representa o quê? 240 o quê? Ônibus? 240 rodoviárias. Ha! Cidades, passageiros. Não, querido. Se você está faturando minuto, minuto e minuto,
240 é o quê? Minutos, né? 240 minutos. 240 minutos, se você dividir por 60 minutos, vai dar 4. 4 o quê? 4 horas. Então, 240 minutos ou 4 horas. Mas o que isso significa? Lembra, por favor, da definição de múltiplo. De quanto em quanto. Então, se deu 4 horas, eu acabei de achar que de 4 em 4 horas, esses 3 ônibus partem juntos da rodoviária. De 4 em 4 horas, esses 3 ônibus partem juntos da rodoviária. Eu não achei que o primeiro horário é 4 da manhã, eu não achei que depois de 4 horas, eu não achei que são 4 ônibus, eu achei que é o intervalo. De 4 em 4 horas. Deu para entender a ideia? Tranquilo? Legal, beleza. O que eu faço com isso? Por enquanto nada. Porque eu ainda não tenho, como eu estava te dizendo no começo, eu ainda não tenho o horário que os 3 partem juntos. E como é que eu vou fazer para achar o horário? Eu vou fazer no braço. Como assim no braço? Eu vou listar os horários. Quais são os horários que o ônibus A vai partir? Ele vai partir às 8. Deixa eu fazer com outro pincel que esse não vai dar. Às 8. Depois às 8h30. Depois às 9. Depois às 9h30. Depois às 10. Depois às 10h30. Depois às 11, 11h30, meio-dia. Bom, por aí vai. Acho que até esse horário vai dar. Se não der, a gente faz mais. Ônibus B. O ônibus B, ele sai primeiro às 8h40, depois ele sai às 9h20, depois ele sai às 10. Opa! Olha só que legal. Apareceu 10 horas aqui, apareceu 10 horas aqui. Se o ônibus C, por acaso, sair às 10 horas, se o ônibus C, por acaso, sair às 10 horas, então a gente achou o horário. Primeiro horário do ônibus C, 8h40. Segundo horário, 10 horas. Achamos, 10 horas. Peraí, então às 10 horas, os 3 ônibus saem juntos. Então, às 10 horas da manhã, os 3 ônibus saem juntos. Se eu acabei de descobrir que os caras saem juntos de 4 em 4 horas, então eles saem juntos às 10 horas da manhã, saem juntos às 14 horas, saem juntos às 18 horas e às 22 horas. Tudo isso dentro do mesmo dia. 10 da manhã, 14 horas, 18 horas e 22 horas. São os horários que esses ônibus partem juntos dessa rodoviária. Guima, como é que eu vou ter que saber que eu faço isso? Tranquilo. Preste atenção. Essa questão ela exige duas coisas, duas partes. Primeiro, a gente pegou os intervalos e levou para o MMC. MMC a gente só faz com intervalo. E MMC a gente só faz, de 30 em 30, de 40 de hora e 20 em hora e 20. Então a gente já achou de 4 em 4 horas. Aí eu peguei os horários em que os ônibus saíram e eu listei para achar o primeiro horário. Porque só me é útil, preste atenção, só me é útil saber de quanto em quanto tempo os ônibus partem se eu souber o primeiro horário que eles partiram, concorda comigo? Essa questão é uma questão difícil de MMC. Geralmente o cara te dá o primeiro horário. Geralmente ele te fala, olha, às 10 horas eles partiram juntos, quais serão os demais, tudo bem? Mas eu quis fazer essa aqui, que dá mais trabalho, já como exemplo, para você colocar no seu resuminho. Tranquilo? Deu para você entender isso aqui? De boa? Olha, aquele momento para você pausar a aula, para você anotar a bagaça bem bonitinho. Vai lá. Legal. Agora que você já anotou, amores, hoje a gente falou só de múltiplo. Então a gente aprendeu o que é múltiplo, a gente aprendeu como é que eu acho o múltiplo comum, a gente aprendeu o que significa o múltiplo comum e a gente aprendeu também a fatorar os números simultaneamente. Bem tranquilo, para achar o MMC. As questõezinhas de hoje vão ser só sobre múltiplo. Tranquilo? Amanhã a gente vai falar de divisores. Um abraço, um beijo, um queijo, uma ótima terça-feira e até amanhã. Falou, tchau e tchau, tchau.